Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Diário Estoico mais uma vez, dia 22 de fevereiro, com o tema Aquilo que é melhor calar. Muito obrigado por sua presença e vamos iniciar aqui. Catão fazia o tipo de discurso público capaz de comover as massas, acreditando que a filosofia política adequada cuida, como qualquer grande cidade, de manter o elemento belicoso. Mas ele nunca foi visto praticando discurso na frente de outros, e ninguém jamais o ouviu ensaiar uma fala. Quando lhe disseram que as pessoas o censuravam por seu silêncio, ele respondeu: melhor que não censurarem a minha vida. Só começo a falar quando tenho certeza de que não é melhor calar o que tem a dizer. Esse é um discurso que está presente em Plutarco, na sua obra Catão o Jovem. É fácil agir, simplesmente mergulhe de cabeça. É mais difícil parar, fazer uma pausa, pensar: não, ainda não tenho certeza de que preciso fazer isso. Não tenho certeza de que estou pronto. Quando Catão entrou na política, muitos esperavam dele feitos rápidos e grandiosos, discursos empolgantes, condenações estrondosas, análises sábias. Ele estava ciente dessa pressão, uma pressão que existe em todos nós em todos os momentos, e resistiu. É fácil condescender com a multidão e com o nosso ego. Em vez disso, ele esperou e se preparou. Analisou seus pensamentos, certificou de que não estava reagindo de maneira emocional, egoísta, ignorante ou prematura, e só depois falaria, quando tivesse certeza de que suas palavras eram dignas de ser ouvidas. Para fazer isso é necessário ter consciência. É necessário que paremos e avaliemos a nós mesmos com honestidade. Você é capaz de fazer isso? Eu gosto muito de trazer a mitologia como um exemplo e um paralelo para a filosofia, porque fica muito mais claro para nós. E de um lado, nós temos a ignorância na mitologia, que é representada pelo Minotauro. O Minotauro, ele é um homem com corpo humano e a cabeça de um touro. Ou seja, ele é comandado por uma animalidade, por uma bestialidade. Ele é um corpo humano, um corpo que tinha tudo para ter a razão, como eu e você temos, só que ainda assim ele é comandado pelos seus impulsos, pelas suas paixões, e o Minotauro ele vivia até num labirinto, de tão perdido que ele estava por ser comandado por coisas que não era a sua razão. E do outro lado, nós temos o que significa o conhecimento, a sabedoria, que é o Centauro. O Centauro ele é composto pelo oposto do Minotauro. O Minotauro é o corpo de homem e a cabeça de touro. Já o Centauro é o corpo de cavalo, ou seja, um corpo animal, mas ele tem um tronco e uma cabeça humana. Ele tem acima de tudo a razão. E eu gosto muito mais da figura do Centauro porque ele mostra que nós temos um corpo animal, um corpo de paixões, de impulsos, de muitas vezes falar na hora errada, falar o que é errado, falar do jeito errado, de tomar decisões apaixonadas e impulsivas, só que ainda assim, no topo dele, ele tem a razão. E o Centauro, no caso, já que o Minotauro vivia num labirinto, o Centauro ele ensinava os jovens, ele era uma figura sábia, ele educava, como o Centauro Quirón, que era o mais famoso de todos na Grécia, que ele educou Aquiles, ele educou Apolo, ele educou Asclepio, que é um dos gênios da medicina grega, e isso tudo mostra como que nós seres humanos devemos nos portar diante da nossa vida. Entendermos que nós temos um corpo humano, mas ainda assim temos que ter uma razão ainda assim mais prevalente. Nós muitas vezes temos o corpo humano, mas somos comandados por nossa bestialidade. E essa palavra bestialidade é uma palavra criada por Shakespeare. E Shakespeare ele fala sobre a mente bestial, o ser humano que tem uma mente, que tem a razão, como o Minotauro que tinha um corpo humano, mas que é comandado por seus impulsos e paixões. E ele tem uma frase muito legal, o próprio Shakespeare, que ele diz assim: é melhor ser rei do seu silêncio do que escravo das suas palavras. Entenda que tudo que você diz, tudo que você faz, tudo que você pensa, é como se fosse uma dose de esforço e uma dose de vida que você coloca ali. Porque tudo que fazemos é pagado com tempo, e tempo é igual à vida. Então, muitas vezes você vai falar alguma coisa e você vai ter ali um certo prejuízo, porque você está pagando com vida, mas aquilo não tem um retorno para você. Por isso, a melhor forma que você deve enxergar é: será que eu vou ser escravo das minhas palavras ou é preferível que eu seja rei do meu silêncio? O Dostoiévski ele tinha uma frase muito boa que ele diria assim: meu amigo, ficar em silêncio é bom, bonito e seguro. Ou seja, toda vez que você fica em silêncio, você não perde nada. Só que a grande questão também é que você não pode perder situações por ficar em silêncio, por medo, por se acometer demais, por não falar o que deveria. Então, o silêncio ele é uma ferramenta que deve ser utilizada em momentos de impulso, em momentos no qual você vai ter um prejuízo. E as palavras elas devem ser utilizadas
No mesmo contexto que Catão colocou aqui, quando é melhor, quando você vai ter mais lucro falando do que se calando. Quando o que você vai falar é algo maior do que o silêncio que você iria calar. Então a grande questão é justamente você ser como um centauro. Você não ser dominado por seus impulsos e emoções. Você sempre deixar a sua razão acima. Você ter um corpo animal, o corpo do cavalo, o corpo do ser humano, com impulsos, com hormônios, com paixões, com raiva, com estresse. Só que ainda assim, o que domina é sempre algo que está acima. A sua mente, a sua razão, a sua educação e o seu conhecimento. Então, o conselho que nós podemos deixar aqui é: seja rei do seu silêncio e não escravo das suas palavras. Mas também seja o homem que não é escravo do silêncio quando você tem medo de falar, mas sim uma pessoa que domina as palavras para falar no momento correto, da forma exata, e assim você ter um lucro e não um prejuízo. Então, antes de eu querer falar aqui, seja uma pessoa que não fale nada, seja uma pessoa que fique em silêncio, ou seja uma pessoa que fale tudo, o melhor é você ter o seu próprio crivo. Você ter algo que o governe, e isso você já tem, que é a razão. Então, quão abençoados nós somos por, no meio de toda essa animosidade, por conta de toda essa bestialidade que nós temos, ou seja, de vivermos desse labirinto do Minotauro, nós temos a razão do centauro para nos guiar, para nos levar mais perto da verdade, mais próximo do conhecimento e cada vez mais aproximado do que nós tratamos como o que é o correto. Ou seja rei do seu silêncio, na verdade seja rei de si mesmo, mas não escravo das suas emoções e dos seus impulsos. Muito obrigado, pessoal. Deixe aqui a sua interpretação de hoje. Eu trouxe aí o paralelo entre o Minotauro, que é o corpo, é o corpo do ser humano e a cabeça de animal, com o centauro, que é o corpo animal e a cabeça do ser humano, que é como devemos ser diariamente. Não ignorar que nós temos impulsos, paixões, que nós temos raiva, estresse e hormônios, mas ainda assim a razão é o que governa. E isso é o mais importante de tudo. Entenda que você deve ser rei de si mesmo e não escravo dos seus impulsos. Não como o Minotauro, que era escravo da sua mente animal, da sua cabeça de touro e vivia perdido em um labirinto. Mas sim como o Centauro Quiron, que era justamente a figura que educava os jovens. Porque a pessoa que é capaz de educar é justamente aquela que é capaz de educar a si mesma antes de tudo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e comente aqui o que você entendeu do nosso dia de hoje.